Meu amigo, minha amiga, a queda de braço entre Arthur Lira e Lula expõe esse Brasil que a gente está vivendo nos dias atuais. Um Brasil muito ruim, sem perspectiva. Você que está acompanhando aqui no Giro pelo Brasil, deixa eu ligar isso aqui. Você que está nos acompanhando aqui pelo Giro do Brasil, não esquece do joinha, acompanhe o canal. Nós estamos trabalhando há 4 meses no YouTube. É muito importante a sua força, o seu joinha. Você que não conhece ainda o canal, inscreva-se. Todo dia sobe conteúdo para você ver os assuntos sobre outros prismas. Você aqui do Facebook, um joinha, compartilha que todo dia sobe muito conteúdo para você acompanhar os problemas nacionais sobre outros prismas. A queda de braço entre Arthur Lira e Lula expõe as contradições desse Brasil que a gente vive hoje. E essas contradições, elas não são de hoje, né? Não são agora com o governo Lula. Elas já foram bastante expostas no governo Bolsonaro e agora se cristaliza essa queda de braço permanente entre presidente, entre Congresso Nacional e Presidência da República, sobretudo lá na Câmara dos Deputados. Com o advento do RP9, o orçamento secreto aprovado na gestão do Rodrigo Maia no governo Bolsonaro e colocado em prática na pós-Rodrigo Maia com o Arthur Lira no governo Bolsonaro, também no governo Bolsonaro, e agora ele tem uma prática, mesmo uma prática já consolidada no Congresso Nacional, mesmo que o Supremo já tenha derrubado ele oficialmente. Ele entrou no orçamento da União. Isso muda completamente a relação de forças entre Congresso Nacional e Palácio do Planalto. Essa queda de braço que ocorre é em função do imenso empoderamento que a Câmara dos Deputados vem tendo ao longo dos anos. E o curioso disso tudo que está acontecendo é que nos sinaliza um Brasil que não vai mudar. Para que o presidente agora, o Lula, pudesse embater e se contrapor contra esse poderio todo do Congresso Nacional, sobretudo do Arthur Lira, um coronel dos tempos modernos da República, ele se aliou lá com o Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo, os poderes deveriam funcionar de forma autônomas, independentes e harmônicas. Isso não ocorre no Brasil. Isso nos tira completamente a perspectiva de um país. Do nada surgiu o Supremo, ao se comportar como um aliado político do Palácio do Planalto, entrou também no jogo. Ele tem entrado sempre no jogo político, mudando aquela lógica da harmonia dos poderes e da independência dos poderes, mudando completamente essa lógica. Do nada, o Dias Toffoli desengavetou a ação contra o Arthur Lira, né? Do nada, era uma ação que o Arthur Lira tinha parado lá há 200 anos, estava lá esquecida, pegando traças no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, quando teve um embate com o presidente Lula, o Supremo desengavetou, se comportando como um aliado de primeira hora do Palácio do Planalto. Entre essa briga, normalmente eu torceria, e eu torço sempre pela briga, né? Briga de Congresso e Palácio do Planalto, eu sou um torcedor da briga. Mas por que nos tira a perspectiva de país? Porque expõe de forma muito clara que aquela dita harmonia entre os poderes, aquilo que está desenhado lá na República, que os poderes funcionam de forma harmônicas e independentes entre si, isso não ocorre no Brasil. O legislativo deveria legislar, fazer todas as leis do país, como é que o país funciona, legislativo. O executivo devia executar essas leis.
Por isso que o nome é executivo, quem executa. E o judiciário deveria, quando o executivo executar as leis ou o legislativo se omitir em sua função de fiscalizar, o judiciário entraria em campo e falaria: não, a lei é essa, você tem que fazer isso. Esse era o desenho original lá na cabeça de quem concebeu esse sistema de poder. Montesquieu foi quem concebeu, francês, lá na época da Revolução Francesa. No Brasil, não. No Brasil, isso deixou de existir há muito tempo. O legislativo legisla quando quer. O executivo cumpre aquilo que quer. E o judiciário interfere nos dois poderes a hora que quer. Às vezes legislando, às vezes mandando executar. É muito triste, isso tira a perspectiva de país de médio e longo prazo. Esse país, aquilo que minha geração ouviu muito, o Brasil, um país do futuro. Esse futuro eu já tenho a plena convicção que eu não verei. Eu não verei, a minha geração não verá esse país. E tudo indica que a geração, você que é mais novo, também não verá. É um país que os sistemas todos desenhados, eles não funcionam, só briga de poder, uma só quer saber de poder. O legislativo pouco opera, cada um mantendo o seu nicho de poder. Era tão simples, em tese, o Lira acabar com essa interferência do Supremo. É só votar uma PEC que já foi votada no Senado e está parada na Câmara dele, parada na sua Câmara, do Lira. É o fim do foro privilegiado. Arrancaria muito poder do Supremo. Muito poder mesmo. Mas não há interesse. Não há interesse e ficamos entre a briga de um presidente populista, e a tendência é que nós tenhamos o populismo cada vez mais no Brasil, pouca gente pensando, ninguém pensando na verdade no país, e um coronel, hoje o Arthur Lira, amanhã pode ser um outro coronel, chefe lá da Câmara dos Deputados, nessa correlação de força que muito desproporcional, muito desarmônica. O orçamento secreto, o RP9, ele deu muita força ao Congresso Nacional, que não precisa mais tanto do Executivo. E coloca sempre, o Executivo colocou isso de forma muito clara no governo passado e está colocando agora. Coloca sempre o Executivo de joelhos perante o Congresso Nacional. A diferença da legislatura passada, que o Palácio do Planalto anterior não tinha o apoio do Supremo Tribunal Federal, que funciona muito mais como um órgão político do que um órgão judiciário. Esse imenso desequilíbrio tira completamente a perspectiva, a vontade de pessoas sérias que quiserem lutar. Não dá para acreditar muito nesse país que está se desenhando e deve continuar assim. É um país que, para você, meu amigo, minha amiga, cuide das suas economias, garanta o seu pé de meia, que isso tudo, na parte econômica, não sei como vai funcionar, à base de populismo, de populista atrás de populista. Na parte de emprego, deu uma diminuída, agora o emprego está em 8,5%, também não sei se isso é duradouro, ou eu sei que todo mundo hoje em dia, quando se trata em política, entram as tais narrativas onde você, cidadão médio, não sabe o que é verdade e o que é mentira. É uma mentirada, uma atrás do outra, você não sabe em quem acreditar. Na verdade, as pessoas que continuam a falar, continuam a tentar brigar de alguma forma pelo país, é uma imensa minoria.
E essa minoria não tem, deve ter lá uns 10, 20 deputados federais no máximo que estão desse lado. A maioria quer manter o seu nicho de poder, seus currais eleitorais, e a população pouco se importa. E, portanto, cada grupo desses, de cada poder legislativo, judiciário e executivo, a tendência é manterem seus nichos de poder, com as suas negociatas, e você aí que se exploda. É mais ou menos isso o desenho desse país sem perspectiva. Nessa briga entre Lula e Lira, quem perdeu foi o Brasil, quem perdeu foi você. Dá um joia, acompanha aqui no Giro pelo Brasil, tem muita coisa subindo todo dia para vocês, tem parte de live, dá um joia no vídeo, é bastante importante para o canal. Sobe a parte de corte, sobe vídeos de flash de políticas diárias, para você ficar a par dessa turma que nos explora e nos esmaga todo santo dia. Todo santo dia. E tem vídeos mais elaborados, 15, 20 minutos, com análise. É bastante interessante para que você não tome tanto chifre assim, não seja tão enganado e possa, de alguma forma, se defender contra isso tudo que preparam para nos tomar mais e mais impostos. Então você faça seu pé de meia, cuide da sua previdência privada, cuide muito da sua previdência privada. O sistema nosso previdenciário, ele não mostra uma sustentabilidade a longo prazo, não mostra, e a gente não pode ficar falando esse tipo, toda hora mostrando esse tipo de conteúdo, porque as pessoas pouco se interessam pelo país. As pessoas estão muito mais preocupadas ou em defender o Lula ou defender o Bolsonaro, né? Com as suas previdências, com a sua perspectiva de futuro. De vida, as pessoas não estão muito preocupadas. Mas aqui a gente segue remando contra a maré. Eu espero ter lhe sido útil. Cuide da sua previdência, faça uma previdência privada, economize direitinho, porque as perspectivas de futuro do nosso país não são nem um pouco agradáveis, não são boas, enquanto tivermos uma elite, uma pseudo-elite, isso não é elite, preocupada com os seus nichos de poder. Não que as elites não devam estar preocupadas com seus nichos de poder, mas deviam também estar preocupadas com o Brasil, com a população, e muito fortemente ligada na direção do desenvolvimento, tanto econômico como social, mas estamos longe disso. Eu espero ter lhe sido útil com conteúdo. Compartilha, segue, se inscreva no canal, é bastante importante. Aqui nós vamos seguir esse ano inteiro trabalhando e mostrando para vocês a dura realidade dos fatos.